Então, vamos falar um pouquinho aqui do nosso próximo adversário na Copa Libertadores, né? O que muita gente está já curioso, já ansioso para chegar nessa próxima terça-feira, né? Já é agora, terça-feira, em plena terça-feira de carnaval, a gente vai enfrentar o time do Clube Atlético Boston River, de Montevidéu, no Uruguai. Como o Gabi falou, eu acho que essa primeira classificatória que o Bahia enfrentou foi muito difícil contra o The Strongest da Bolívia, né? Não tanto pelo time em si do The Strongest, mas justamente por esse adversário extra que foi a altitude, né? Mais de 3.600 metros de altitude, é um cenário desumano, né? Como muitos já deram seu testemunho, e acho que, enfim, não tem muito o que dizer, que foi de fato o pior confronto que a gente poderia ter tido nessa primeira eliminatória, foi de fato o The Strongest. Mas passamos desse sufoco, passamos principalmente pelo resultado positivo lá em La Paz, né? Saímos de lá com um empate muito valoroso para decidir aqui na Fonte, e enfim, né? Todo mundo viu que viu, deu no que deu no último jogo, 3-0 com conforto, sem muitos sustos. E acho que agora a gente tem um desafio até, assim, teoricamente, um desafio menor do que foi esse confronto com o time boliviano, justamente para a gente não ter que enfrentar essa questão da altitude. Tem uma logística também muito mais simples, né? Ir para Montevidéu é muito mais fácil do que se deslocar lá para Bolívia, La Paz e tal, altitude. E também mais fácil do que seria se a gente enfrentasse o Nublense do Chile, que é uma cidade no interior e tal. A logística também seria mais complexa, tanto para a torcida quanto para o clube, para os jogadores, mais desgastante, né? Então aqui, a gente enfrentando o Boston River, a gente vai jogar no estádio muito conhecido já, que é um dos estádios mais emblemáticos do futebol, né? O estádio Centenário de Montevidéu, estádio enorme, né? Cheio de história também. Seleção brasileira tem história lá, enfim. E agora o Bahia também agregando esse estádio à sua história. Então, falar um pouquinho aqui desse time. É um time que, vale ressaltar primeiro, é um time que está pouco habituado a disputar a Copa Libertadores. Vai disputar agora em 2025, está disputando agora em 2025 apenas assim, pela segunda vez na sua história, que é quase do mesmo tamanho do Bahia, né? É um time que foi fundado em 1939, salvo engano, né? Logo depois um pouco depois do time do Bahia, e assim, todos esses anos de história do Boston River, foi um time que estava ali oscilando entre a quarta, a terceira divisão, né? Inclusive o seu maior título, o título de maior relevância até hoje, foi justamente o título da terceira divisão uruguaia. Um time que, inclusive, só conseguiu acesso à primeira divisão, à elite do futebol uruguaio, em 2016, agora, recente, quase, 80 anos depois de existência do clube. Então, é um time bem modesto, porém, que vem numa grande ascensão. Disputou a Copa Libertadores em 2022, tendo sido eliminado logo na primeira fase qualificatória, né, ou pré-Libertadores, como queiram chamar. Então, uma experiência assim, bem curta, bem breve do Boston River na Libertadores. Teve a sua ganhou o seu primeiro confronto, digamos assim, agora, recentemente, né, contra o Nublense. Não tive chance ainda de ver o jogo, a segunda partida contra o Boston River Nublense, porque a minha operadora, que eu me recuso a falar o nome e fazer propaganda aqui, me deixou na mão, inclusive quase me deixou na mão hoje também, tive que sair correndo, estou aqui num cenário adaptado aqui na casa de meu amigo, que veio me salvar, porque em cima das buchas deu problema de novo, enfim. Tive problemas técnicos aqui, mas um time que... O Boston River é um time que, de fato, ele... Tá se acostumando ainda a essa competição, né? Se o Bahia se desacostumou a jogar a Libertadores e está voltando agora, o clube Boston River, ele tá conhecendo ainda a Copa Libertadores, né? Então a gente tem uma vantagem nesse sentido também. O Bahia, apesar de ter muito tempo sem disputar, já disputou, já entende alguma coisa da competição. Então isso é um fator positivo para o Sport Clube Bahia. Outro fator interessante sobre o nosso próximo adversário é que ele tem um treinador brasileiro, não sei se vocês sabiam. Ele, apesar de não muito conhecido, né, é um brasileiro que ele foi auxiliar técnico no Internacional e no Talleres também da Argentina e em alguns outros clubes, mas se tornou treinador agora em 2024, justamente no Boston River, é o seu primeiro trabalho como treinador principal de uma equipe, né? E já conseguindo no ano seguinte, né, agora, no mesmo ano, na verdade, uma classificação
para a Copa Libertadores da América 2025. Agora vale ressaltar também, apesar do clube ser um clube de menor expressão, ele está tendo uma ascensão muito rápida. Então a gente não pode considerar que já passamos de fase, né? Não podemos considerar que já ganhamos esse confronto, né? Porque o futebol ele é ganhado dentro de campo, né? 11 contra 11. Então a gente não pode entrar de salto alto nesse jogo, né? A gente não pode deixar a soberba tomar conta do nosso time em campo, para a gente não evitar uma triste surpresa, né? A gente tem que respeitar assim o adversário. É um adversário que vai impor dificuldades, né? Não era favorito contra o Nublense, mas acabou eliminando o time chileno, um time que de grande expressão já na Copa Libertadores, né? Já deu trabalho, o Nublense falando, já deu trabalho para o Flamengo, inclusive há pouco tempo atrás. Então a gente tem que respeitar sim o Boston River, né? E como eu falei, tem o seu treinador Jadson Vieira no comando, um treinador que, assim como o Antônio Zago do The Strongest, deve conhecer bem o futebol, tenho certeza que conhece bem o futebol brasileiro, deve conhecer bem o trabalho do Rogério Ceni no Bahia. Então é um time que vai se preparar bem para esse confronto, né? Vai saber com quem eles estão enfrentando, provavelmente sabem os pontos fortes, os pontos fracos do nosso time. Então muita seriedade nesse confronto. Eu acho que o principal é a gente conseguir levar a sério, o time levar a sério esse confronto da maneira que tem que ser encarada, né? Acho que vai ser o grande desafio aí, né? Algumas informações aqui do Boston River. Ele terminou o último campeonato uruguaio numa inédita quarta colocação, como eu falei, é um time que está vindo em grande ascensão, terminou em quarto lugar, conquistando essa vaga para pré-Libertadores. E o seu melhor resultado até então tinha sido o sexto lugar na competição da primeira divisão uruguaia no ano anterior. Então, é isso, o time veio quarta divisão, terceira, ficou a vida inteira, quarta, terceira. 9 anos atrás, subiu para a primeira divisão, e aí veio lutando, bateu no sexto, ano retrasado. Ano passado, quarto. Então, é notória essa ascensão do time uruguaio, que liga nosso sinal de alerta para encarar esse confronto com a devida seriedade que nós temos que encarar. Não vou falar muito assim do time em si, não vou entrar nos pormenores táticos e técnicos, eu vou deixar isso mais para o nosso pré-jogo, mas de antemão vale ressaltar as características dos clubes uruguaios, né? São clubes que têm como cultura, não só os clubes, mas o futebol uruguaio é um futebol de muito contato, de muita briga, muita disputa, jogadores muito aguerridos, muito batalhadores, né? Como a gente pode ver no nosso próprio Lúcio, no Nico Acevedo, Depena, que já não está mais aqui, mas passou pelo Esporte Clube Bahia também, né? Então é uma característica do futebol uruguaio ser esse time raçudo. A própria seleção também, né? O Cavani, Suárez e tal, são jogadores muito aguerridos e que sempre tem uma motivação extra quando enfrenta tanto a seleções quanto em clubes, tem uma motivação extra quando enfrenta jogadores, clubes brasileiros, né? Então, muita atenção nessa hora, muito cuidado, muita seriedade a gente tem que trazer para esse confronto, se a gente quiser carimbar nossa vaga para a fase de grupos. Lembrando que, caso eventualmente aconteça um desastre e a gente seja eliminado, iremos para a Copa Sul-Americana. Caso avancemos, iremos direto para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então é isso, não vou, como eu falei, não vou entrar muito nos pormenores técnicos e táticos, mas é só para o torcedor ter uma noção do adversário que a gente vai enfrentar agora na próxima terça-feira, né?